As explosões são fascinantes de se observar, mas também podem ser perigosas, destrutivas e letais. Sejam naturais ou provocadas, as explosões sempre resultam em mortes ou perda de bens materiais. Aqui estão as 15 maiores explosões registradas por câmeras. Número 15. Explosão de Chernobyl. Em 1986, ocorreu uma explosão catastrófica na usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, país que antes fazia parte da União Soviética. A explosão foi tão poderosa que arrancou uma tampa de 2.000 toneladas do reator, causando uma precipitação radioativa mais de 400 vezes superior à da bomba de Hiroshima. Como resultado, mais de 77 mil milhas quadradas da Europa foram contaminadas. Aproximadamente 600 mil pessoas foram expostas a altas doses de radiação e mais de 350 mil pessoas foram evacuadas das áreas afetadas. O incidente causou a morte de 30 operadores e bombeiros ao longo de um período de 3 meses, com mortes adicionais ocorrendo posteriormente. Entre as 237 pessoas diagnosticadas com síndrome aguda da radiação, algumas morreram em poucas semanas. Este evento é o único acidente conhecido na história da energia nuclear comercial, que resultou em mortes relacionadas à radiação. O desastre foi tão significativo que contribuiu para a queda da União Soviética. A ciência agora estima que a área ao redor da usina permanecerá inabitável por até 20 mil anos. Número 14. A abominação mais poderosa que a bomba de Hiroshima. O teste nuclear Trinity foi realizado. Foi a primeira detonação de uma arma nuclear realizada pelo Exército dos Estados Unidos como parte do Projeto Manhattan, uma iniciativa de pesquisa e desenvolvimento durante a Segunda Guerra Mundial para produzir armas nucleares. O teste foi realizado no deserto de Jornada del Muerto, ou Rota do Homem Morto, a cerca de 56 quilômetros, 35 milhas, a sudeste de Socorro, Novo México. O teste foi realizado como uma verificação final do projeto da bomba e para avaliar seu potencial destrutivo. O dispositivo foi colocado no topo de uma torre de 30 metros, cercado por diversos instrumentos de medição e câmeras para registrar o evento. Os cientistas e engenheiros envolvidos no projeto observaram o teste a uma distância segura, de cerca de 16 quilômetros. No momento da detonação, um clarão cegou todos os equipamentos de observação, seguido por uma onda de choque que pôde ser sentida a mais de 160 quilômetros de distância. A explosão liberou a força implacável de 25 quilotons de TNT, ou cerca de 100 terajoule. Isso é vezes mais potente que a bomba de Hiroshima. O teste Trinity produziu uma nuvem em forma de cogumelo que era visível a centenas de quilômetros em todas as direções e atingiu uma altura de cerca de 12 quilômetros, ou 39.370 pés. É mais alto que o Monte Everest e está na mesma altitude em que muitas companhias aéreas comerciais voam. O calor gerado pela explosão foi intenso o suficiente para derreter areia e rochas, transformando-as em uma substância vítrea conhecida como trinitita, que ainda hoje é encontrada, juntamente com um memorial que marca a localização exata do local do teste nuclear. Trees. Terremotos provocados pelo homem. O experimento Plum Bob. Um brilho resplandecente tem sido irradiado da agitada Las Vegas, em Nevada, Texas, por mais de 76 anos. A 96 quilômetros a noroeste de Las Vegas, encontra-se o infame campo de testes de Nevada, onde intensos flashes de luz podem causar cegueira permanente. De 1951 a 1992, as Forças Armadas dos EUA realizaram um total de 1.021 testes nucleares, 100 na atmosfera e os outros 921 no subsolo. A maioria desses testes visava determinar como conter explosões nucleares no subsolo. Foi isso que fizeram no experimento Pascal A, realizado em 26 de julho de 1957. As equipes no campo de testes de Nevada escavaram um túnel de mina a uma profundidade de apenas 150 metros, 429 pés, e colocaram uma quantidade insignificante de 29 quilos, 65 libras de explosivos. Este pequeno dispositivo continha apenas cerca de 0 quilos ou 2 libras de TNT. Para os padrões das Forças Armadas e do governo dos EUA, trata-se de um explosivo bastante pequeno.
Os cientistas esperavam que a explosão fosse contida com relativa facilidade, mas a explosão resultante literalmente destruiu suas expectativas. Ou melhor, as superou por completo. O experimento Pascal A registrou 55 toneladas de energia, um resultado muito superior às estimativas e cálculos da equipe. Para contextualizar, isso foi 50 mil vezes maior do que a produção projetada. É como tentar usar um popper e acabar vaporizando a cidade inteira. O resultado foi tão chocante que os militares quiseram fazer outra tentativa, com o Pascal B, em 27 de agosto de 1957. A diferença entre Pascal A e B é que os cientistas colocaram uma tampa de concreto sobre o buraco. O plug pesava cerca de 2.000 libras ou 900 quilos. Os cálculos estimaram que a pressão e a temperatura lançariam a tampa para longe do eixo a uma velocidade extremamente alta. A vaporização e o gás superaquecido resultante da explosão catapultariam o tampão de concreto de 2 toneladas e transformariam o poço em uma espécie de canhão gigante. Uma câmera de alta velocidade foi instalada nas proximidades, com o objetivo de capturar a saída da tampa, para possivelmente calcular sua velocidade ao deixar o túnel. A explosão produziu um volume de 300 toneladas, com a bola de fogo atingindo o céu azul de Nevada a uma velocidade de 67 km por segundo, 41 milhas. Estimou-se que a cápsula atingiria uma velocidade 6 vezes superior à velocidade de escape da Terra, tornando-se, muito provavelmente, o primeiro satélite da história no espaço. Isso também significa que o buraco de concreto conseguiu superar o lançamento da Apollo 11 10 anos depois. O buraco na estrada pode estar à deriva no espaço neste exato momento, ou pode ter se vaporizado completamente devido à velocidade com que viajou, mesmo antes de sair da atmosfera terrestre. 2. Problemas no paraíso. Esses marinheiros auxiliaram no experimento com bomba nuclear no atol de Bikini, parte da Operação Crossroads, um programa para testar navios da Marinha contra ataques nucleares. Em 25 de julho de 1946, os militares dos EUA tentaram detonar uma bomba nuclear a 27 metros abaixo da lagoa, na área do atol de Bikini. Foi o primeiro teste nuclear subaquático da história e resultou em todo tipo de eventos. A explosão de 3 quilotons gerou uma bolha de gás em erupção que consumiu tudo em seu caminho. No fundo da lagoa, a explosão abriu uma cratera de 9 metros de profundidade e 600 metros de largura na superfície do leito marinho. Acima da água, irrompeu e jorrou como um enorme geyser, criando uma cúpula de água absurdamente gigantesca que atingiu mais de 1,5 km de altura. É mais alto do que o Burj Khalifa e a Torre de Xangai empilhados um sobre o outro. Mas não para por aí. A explosão desencadeou um tsunami de 28 metros de altura, tão poderoso que levantou o USS Arkansas, um encouraçado dreadnought de 27 mil toneladas. O tsunami afundou mais de 8 navios, cobrindo muitos dos navios ao redor com radioatividade. Embora devastadora, a força militar dos EUA ficou impressionada com os resultados e ansiosa por mais. Número 11. Ilhas em aniquilação. Na ilha vizinha de Alujalab, no Atoll de Eniwetok, cientistas militares se esforçavam para cumprir o curto prazo de seu próximo projeto. Mike Butt conseguiu terminar exatamente no tempo previsto. Mike usou deutério líquido como combustível de fusão e uma grande arma de fissão como gatilho, também conhecida como configuração Teller-Ulam. Em outras palavras, Ivy Mike tornou-se a primeira bomba de fusão termonuclear em grande escala, capaz de ser centenas ou até milhares de vezes mais poderosa que as bombas atômicas. Em 1º de novembro de 1952, a explosão ocorreu e liberou 10 megatons de energia, o que é mais de 450 vezes mais potente do que a bomba que devastou Nagasaki. Mike destruiu completamente Alujalab, apagando-o da face da Terra, e a nuvem em forma de cogumelo resultante atingiu 41 quilômetros ou 1.350.000 pés de altura. Em seu lugar, havia agora uma cratera subaquática com 6.240 pés de largura e 164 pés de profundidade, sem mencionar um intenso raio de precipitação radioativa de cerca de 56 quilômetros ou 35 milhas. Enquanto os pilotos da Força Aérea dos Estados Unidos eram encarregados de coletar amostras do experimento, o capitão Jimmy Robinson nunca retornou devido a uma falha no motor
e as duras condições operacionais. Inicialmente, o presidente Truman tentou manter o teste em segredo da mídia, na esperança de evitar problemas nas próximas eleições presidenciais. No entanto, à medida que especulações e indícios sobre o teste começaram a surgir na imprensa, Truman anunciou ao mundo o desenvolvimento da bomba de hidrogênio em 7 de janeiro de 1953. O único defeito do Big Mike era não ser portátil. Após as demonstrações experimentais iniciais da Operação Ivy, os laboratórios de armas no atol de Bikini se apressaram em desenvolver uma série de projetos de armas prontas para serem entregues. Esses desenvolvimentos fizeram parte de uma operação maior conhecida como Operação Castle, conduzida pela Comissão de Energia Atômica dos EUA e pelo Departamento de Defesa para testar dispositivos nucleares de alto rendimento. Em 1º de março de 1954, os Estados Unidos detonaram Castle Bravo, o maior dispositivo termonuclear já utilizado na guerra. O Castle Bravo foi o primeiro dispositivo termonuclear lançável e o teste teve como objetivo abrir caminho para a criação de armas mais eficazes, incluindo aquelas que poderiam ser lançadas por aeronaves. Mas os projetistas do Castle Bravo erraram gravemente nos cálculos da potência do dispositivo, resultando em contaminação radioativa crítica. Eles previram que a potência do dispositivo seria de aproximadamente 5 a 6 megatons, mas ele produziu uma potência impressionante de 15 megatons, tornando-o 1000 vezes mais poderoso que as armas nucleares americanas usadas em Hiroshima e Nagasaki em 1945. O erro de cálculo ocorreu porque os cientistas não perceberam que a fonte seca de combustível de fusão, ou deutério de lítio, contribuiria tanto para o rendimento total da detonação. A nuvem, em forma de cogumelo formada após a detonação, cresceu até atingir quase 7 quilômetros de largura e uma altura de 39 quilômetros, 130 mil pés, apenas 6 minutos após a detonação. A precipitação radioativa resultante do teste atingiu atóis próximos e militares que trabalhavam na Operação Castle. As evacuações foram muito lentas para limitar as doses letais de radiação e muitos habitantes não tinham conhecimento do teste nuclear nem das consequências da precipitação radioativa. Durante anos, em meio aos testes nucleares, os habitantes da ilha sofreram inúmeros problemas de saúde, incluindo defeitos congênitos. Após o teste, o ex-primeiro-ministro indiano Jawaharlal Nehru pediu um acordo de suspensão dos testes nucleares, marcando um dos primeiros esforços para interromper os testes de armas nucleares. Os erros do teste Castle Bravo não puseram fim aos testes termonucleares realizados pelos Estados Unidos ou por outros países. A Operação Castle prosseguiu com uma nova série de testes nucleares nas Ilhas Marshall, após o teste Castle Bravo, durante mais 4 anos antes de ser encerrada. Mais do que um incêndio de gordura. No final da noite de 6 de julho de 1988, uma série de explosões devastou a plataforma Piper Alpha no Mar do Norte. Envolvida pelas chamas, ao longo das horas seguintes, a maior parte dos módulos da superestrutura da plataforma petrolífera desabou no mar. 167 homens morreram, e muitos mais ficaram feridos e traumatizados. O maior desastre petrolífero em alto mar da história afetou 10% da produção de petróleo do Reino Unido e resultou em perdas financeiras estimadas em 2 bilhões de libras esterlinas, o equivalente a 5 bilhões de dólares atualmente. Uma bomba de condensado foi acionada na plataforma de petróleo Piper Alpha, causando uma explosão. Isso levou ao desligamento de outros compressores de gás, ao rompimento de gasodutos e a uma série de explosões. As chamas provenientes do rompimento de gasodutos e oleodutos atingiram alturas de 200 metros e consumiram energia a uma taxa 3 vezes superior ao consumo total de energia do Reino Unido. A causa da morte do falecido foi inalação de fumaça, afogamento ou ferimentos. 30 corpos nunca foram encontrados. 8. A fúria da Mãe Natureza, o Monte Santa Helena. Um vulcão na Cordilheira das Cascatas. Entra em erupção de diversas maneiras há mais de 4.000 anos. No entanto, após 123 anos de silêncio, entrou em erupção em 18 de maio de 1980, não pelo seu topo, mas pela lateral, liberando 8 vezes mais energia do que todos os explosivos usados na Segunda Guerra Mundial juntos.
A erupção matou 57 pessoas, incluindo cientistas, excursionistas e moradores das proximidades da montanha. A erupção foi a primeira grande atividade vulcânica nos 48 estados contíguos dos EUA em gerações. Antes da erupção, a montanha havia experimentado milhares de enxames vibracionais e colunas de cinzas, algumas com até 16 mil pés de altura, nas semanas que antecederam o desastre. 7. Wahoo! Em 16 de maio de 1958, os militares dos EUA realizaram um experimento nuclear com o codinome. O evento Wahoo foi realizado. A detonação ocorreu em mar aberto, perto do atol de Eniwetok, nas Ilhas Marshall. De acordo com o arquivo de armas nucleares, o dispositivo Wahoo foi detonado a 152 metros de profundidade em 975 metros de água. Segundo o Museu Nacional da Força Aérea dos EUA, a Mark 7 era uma arma nuclear tática criada em 1952 e destinada a ser usada por várias aeronaves de caça e bombardeiros, incluindo o F-84 Thunderjet, o F-1 Super Sabre, o F-101 Voodoo e o B-57, para serem lançadas sobre forças terrestres inimigas. Aeronaves da Marinha, como o A-1 Sky Raider, o A-3 Sky Warrior, o F-2H Banshee, o F-3H-2N Demon e o F-J-4 Bay Fury também eram capazes de transportar o míssil Mark 7. A bomba tinha uma potência explosiva equivalente a 9 quilotons de energia. Um segundo após a detonação, criou-se uma cúpula de pulverização que atingiu uma altura de 840 pés, ou 260 metros, após 7 segundos. Após 6 segundos, foi possível observar jatos de água rompendo a cúpula de pulverização em todas as direções. O diâmetro da cúpula de pulverização era de aproximadamente 3.800 pés, ou 1.200 metros na marca 22. Seas. A maior explosão de sempre. O objetivo do jogo é a guerra nuclear entre os Estados Unidos e a União Soviética. Com cada um tentando superar o outro, ficou claro que as armas termonucleares eram a força devastadora, restando apenas ver qual delas sairia vitoriosa. Enquanto os Estados Unidos se concentravam em aperfeiçoar sistemas de lançamento precisos para bombas menores, a União Soviética focava na construção de dispositivos maiores e mais potentes, culminando na criação da Tsar Bomba. A Tsar Bomba foi detonada em 30 de outubro de 1961 em uma ilha remota no Círculo Polar Ártico. A bomba tinha 26 pés de comprimento, quase 7 pés de diâmetro, e pesava quase 60 mil libras. Era tão poderosa que a tripulação do bombardeiro que lançava a bomba tinha apenas 50% de chance de sobreviver. A explosão resultante foi mais de 1.570 vezes mais poderosa do que as duas bombas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki, com uma potência combinada de 50 megatons. A precipitação radioativa da explosão teria sido catastrófica se a bomba tivesse sido projetada para produzir os 100 megatons pretendidos. Felizmente, a bomba foi detonada em alta altitude, fazendo com que a bola de fogo fosse repelida da superfície e reduzindo a quantidade de precipitação radioativa. No entanto, os danos severos se estenderam por até 240 quilômetros, 150 milhas, do local do impacto, e janelas na Noruega e na Finlândia foram estilhaçadas pela força da explosão. O mundo rapidamente condenou a Tsar Bomba, e a consequente precipitação radioativa poderia ter sido catastrófica não apenas para a União Soviética, mas também para os países vizinhos. Andrei Sakharov, que desempenhou um papel significativo na pesquisa soviética de armas termonucleares, tornou-se um forte defensor da imposição de limitações aos testes de armas nucleares após ficar horrorizado com o potencial cataclismo provocado pelo homem que poderia dizimar metade da população do planeta Terra. Número 5. O primeiro meteoro. Em 1945, a Segunda Guerra Mundial estava chegando ao fim na Europa, mas não na Ásia, onde o Japão se recusara a aceitar a Declaração de Potsdam dos Aliados. Relatórios da inteligência americana
indicavam que o Japão havia mobilizado mais de 560 mil soldados e milhares de aviões e barcos kamikaze na ilha de Kyushu para se preparar para a esperada invasão americana. As forças americanas já haviam sofrido 49 mil baixas na batalha por Okinawa, contra menos de 120 mil soldados japoneses. A situação levou o presidente americano Harry S. Truman autorizou o uso da bomba atômica. Menino, o alvo do Little Boy era Hiroshima, uma cidade com aproximadamente 550 mil habitantes que ocupava o estuário do rio Ota. Em 6 de agosto de 1945, 3 bombardeiros americanos B-29 decolaram de um aeródromo na ilha de Tinian, no Pacífico, a 2.400 quilômetros ao sul do Japão. E o Enola Gay lançou a bomba nuclear às 8 horas e 15 minutos. Uma clínica cirúrgica, localizada a apenas 150 metros da ponte Aioi, foi atingida em cheio e a Little Boy explodiu com uma força equivalente a mais de 15 mil toneladas de TNT. Embora menos de 2% do urânio da bomba tenha sofrido fissão, a reação resultante causou um clarão ofuscante de calor e luz que engolfou toda a cidade. Em menos de um segundo, a temperatura ao nível do solo subiu para impressionantes 7.000 graus Fahrenheit. A bomba teve um impacto tão intenso que vaporizou pessoas localizadas a cerca de 800 metros do epicentro. A energia infravermelha liberada foi tão intensa que causou queimaduras na pele exposta de pessoas a quilômetros de distância, enquanto estátuas de bronze derreteram e telhas se fundiram. O número imediato de vítimas foi de pelo menos 80 mil pessoas. Número 4. O segundo Meteoro Fat Man, um dispositivo de implosão de plutônio muito mais complexo que o Little Boy. Foi escolhido para o segundo bombardeio apenas 3 dias após a explosão do Little Boy em Hiroshima. Em 9 de agosto de 1945, nuvens e fumaça de bombardeios próximos obscureceram a visibilidade sobre Kokura, dificultando o posicionamento dos mísseis nucleares das forças americanas no local. O Major Charles William Sweeney, piloto do B-29, dirigiu-se então para seu alvo secundário, Nagasaki. A bomba Fat Man detonou sobre Nagasaki a uma altitude de 1.650 pés, sendo mais potente que a Little Boy. A bomba pesava quase 10.000 libras e foi construída para produzir uma explosão de 22 quilotons. Estimativas sugerem que 40 mil pessoas foram mortas pela detonação inicial, com mais 30 mil mortes até o início de 1946 e mais de 100 mil mortes diretamente atribuíveis ao bombardeio de Nagasaki nos 5 anos seguintes. Número 3. Acidentes com pirotecnia. Cometer um erro é uma coisa, mas quando se trata de explosivos, esse pode ser o último. Os habitantes da cidade mexicana de Tultepec são conhecidos e se autoproclamam a capital dos fogos de artifício do México. Em 20 de dezembro de 2016, no mercado de San Pablito, a pólvora de fogos de artifício lançados ao ar livre inflamou-se, iniciando uma reação em cadeia de explosões contínuas. Mas o fato é que, nos últimos 200 anos, o povo de Tultepec tem vivido da produção de fogos de artifício. Naquele dia fatídico, cerca de 300 toneladas de fogos de artifício foram detonadas simultaneamente. 40 pessoas morreram no mercado e mais de 80 ficaram feridas. A sequência de explosões foi tão massiva que dizimou todo o mercado, reduzindo-o quase completamente a cinzas. 2 anos depois, após uma reconstrução e revitalização meticulosas, autoridades locais do governo mexicano afirmaram que os vendedores se comprometeram com procedimentos adequados de manuseio e passaram a ter mais cuidado no armazenamento de suas mercadorias. Mas quem pode afirmar que isso nunca mais acontecerá? Número 2. Intruso no casamento. Imagine que é o dia do seu casamento e seu ou sua parceiro ou parceira está participando da tradicional sessão de fotos quando isso acontece. O armazenamento inadequado de 2.750 toneladas de nitrato de amônio em um armazém portuário causou um incêndio no porto de Beirute, que resultou em uma explosão catastrófica em agosto de 2020.
O nitrato de amônio foi trazido para Beirute em um navio chamado Rosas, que viajava da Geórgia para Moçambique em 2013. O navio Rosas teve que atracar no porto de Beirute devido a dificuldades técnicas. No entanto, as autoridades libanesas apreenderam o navio por falta de pagamento das taxas portuárias. Em seguida, o nitrato de amônio foi descarregado do navio e armazenado no depósito portuário. Apesar de ter recebido múltiplos alertas de segurança ao longo dos anos, nada foi feito pelas autoridades de alto escalão. A poderosa explosão destruiu 77 mil apartamentos, feriu 7 mil pessoas, desalojou mais de 300 mil e deixou pelo menos 80 mil crianças sem teto. Número 1. Explosão em armazém na China. Tianjin é um dos maiores portos da China, e a empresa proprietária do armazém, Ruihai International Logistics, supostamente armazena e distribui mercadorias perigosas no porto, na ordem de 1 milhão de toneladas por ano. Na noite de 12 de agosto de 2015, uma série de explosões massivas ocorreu em um armazém na cidade portuária do norte da China, resultando em um número incrível de vítimas. As explosões, que se acredita terem sido causadas por produtos químicos voláteis armazenados no local, levaram o presidente Xi Jinping a pedir uma investigação. Mais de 200 especialistas em materiais nucleares e bioquímicos foram convocados ao local para ajudar a lidar com a situação. E as operações de resgate foram suspensas enquanto as equipes avaliam a contaminação da área circundante. Embora a causa das explosões não tenha sido imediatamente conhecida, uma investigação concluiu em fevereiro de 2016 que um recipiente superaquecido contendo nitrocelulose seca foi a causa da explosão inicial. O relatório oficial de vítimas registrou 173 mortes, 8 desaparecidos e 798 feridos não fatais. Das 173 vítimas fatais, 104 eram bombeiros. Obrigado por assistir a este vídeo e nos vemos no próximo.